Capítulo 13 Da arte de semear a discórdia. Sun Tzu diz: se tendo recrutado um exército de 100.000 homens, deves conduzi-lo muito longe, é preciso contar que, dentro e fora, haverá comoção e rumor. As cidades e as aldeias de onde saíram os homens que compõem tuas tropas, os lugarejos e os campos dos quais terás tirado as provisões e todos os suprimentos, o vai-vem de pessoas nos caminhos, tudo isso só poderia acontecer ao preço do desalento de muitas famílias, do abandono de muitas terras e de muitas despesas para o Estado. Milhares de famílias subitamente privadas de arrimo se encontram sem condições de se dedicar a seus trabalhos cotidianos. As terras, desprovidas dos braços que as cultivavam, diminuem, proporcionalmente aos cuidados recusados, a quantidade e a qualidade de seus frutos. Os vencimentos de tantos oficiais, o soldo diário de tantos soldados e a manutenção de todo o exército desgastam aos poucos os celeiros e os cofres do príncipe e do povo até exauri-los por completo. Observar os inimigos ou travar a guerra durante anos consecutivos não significa amar o povo, significa antes ser o inimigo de todo o país. Geralmente, todas as despesas, todos os sofrimentos, todos os trabalhos e todas as agruras de vários anos de guerra limitam-se, para os próprios vencedores, a um único dia de triunfo e de glória, o dia da vitória. Utilizar-se para vencer de cercos e batalhas significa que tanto o soberano quanto o general ignoram seu dever. Um não sabe governar e o outro não sabe servir o Estado. Assim, tendo optado pela guerra e tendo aliciado e preparado as tropas, emprega os artifícios. Procura obter todas as informações sobre o inimigo. Informa-te exatamente de todas as suas relações, suas ligações e interesses recíprocos. Não poupes grandes somas de dinheiro. Não lamentes o dinheiro empregado, seja no campo inimigo, para conseguir traidores ou obter conhecimentos exatos, seja para o pagamento dos teus soldados. Quanto mais gastares, mais ganharás. É um dinheiro que renderá juros elevados. Mantém espiões por toda a parte. Informa-te de tudo, nada negligencies do que descobrires. Mas, tendo descoberto algo, sê extremamente discreto. Quando usares algum artifício, não é pela invocação de espíritos, nem pelas conjecturas que alcançarás a vitória. Ela virá apenas do conhecimento exato, baseado no relatório fiel dos teus subordinados, da disposição dos inimigos em relação àquilo que esperas que eles façam. Quando um hábil general se põe em movimento, o inimigo já está vencido. Quando ele combate, deve realizar sozinho mais do que todo o seu exército junto, não pela força de seu braço, mas por sua prudência, por seu brio e, sobretudo, por sua argúcia. É preciso que, ao primeiro sinal, uma parte do exército inimigo passe para o seu campo, para combater sob seus estandartes. É preciso que o general seja sempre o árbitro que estipula as condições da paz. O grande segredo para vencer sempre consiste na arte de semear a divisão. Nas cidades e nas aldeias, no exterior, entre inferiores e superiores, de morte e de vida. Os 5 tipos de divisão são apenas os galhos de um mesmo tronco. Aquele que sabe empregá-los é um homem verdadeiramente digno de comandar. É o tesouro de seu soberano e o sustentáculo do império. Chamo divisão nas cidades e nas aldeias, aquela mediante a qual se consegue conquistar os habitantes das cidades e das aldeias que estão sob dominação inimiga, envolvendo-os para que possam ser usados com segurança em caso de necessidade.
Chamo divisão exterior aquela mediante a qual se consegue aliciar os oficiais que servem no exército inimigo. Pela divisão entre inferiores e superiores, entendo a que nos coloca em condições de aproveitar a dissensão que semeamos entre os aliados, entre as diferentes guarnições ou entre os oficiais dos diversos escalões do exército inimigo. A divisão de morte é aquela pela qual, após dar falsos avisos sobre o estado de nossas forças, espalhamos rumores tendenciosos, inclusive na corte do soberano inimigo, o qual, acreditando na veracidade dos boatos, toma atitudes condizentes com as falsas informações recebidas. A divisão de vida é aquela mediante a qual se distribui dinheiro em abundância para todos os desertores do campo inimigo. Se souberes infiltrar traidores nas cidades e nos vilarejos inimigos, em breve terás ali muitas pessoas inteiramente devotadas. Conhecerás, por seu intermédio, as disposições da maioria em relação a ti. Esses traidores sugerirão a maneira e os meios que deves empregar para conquistar seus mais temíveis compatriotas. E quando chegar o momento de efetuar o cerco, poderás vencer sem dar o assalto, sem desferir nenhum golpe, sem desembainhar a espada. Se os oficiais inimigos estão em constante desacordo, se desconfianças mútuas, inveja, interesses pessoais os mantêm divididos, poderás facilmente cooptar uma parte deles, pois, por mais virtuosos e mais devotados a seus soberanos, a promessa de vingança, de riquezas ou de postos eminentes bastará para atiçar-lhes a cobiça. E quando esta estiver acesa em seus corações, tudo farão para satisfazê-la. Se os diferentes destacamentos do exército inimigo não se apoiam mutuamente, se perdem tempo em se vigiar uns aos outros, se procuram se prejudicar, será fácil manter o desentendimento e fomentar a divisão. Eles se destruirão aos poucos, sem que nenhum deles tome abertamente o teu partido. Todos te servirão involuntariamente à revelia. Se tiveres espalhado boatos falsos junto à corte e ao conselho do príncipe inimigo, dando a entender que detens informações errôneas sobre eles, se tiveres disseminado suspeitas a respeito da lealdade dos súditos mais fiéis ao príncipe, em breve verás que, entre os inimigos, a desconfiança tomou o lugar da confiança. As recompensas substituíram os castigos e vice-versa, e os mais leves indícios serão considerados provas convincentes, passíveis de levar à morte qualquer suspeito. Então, os melhores oficiais, os ministros mais esclarecidos, desanimarão, seu zelo diminuirá, e vendo-se sem esperança de melhor sorte, se refugiarão sob tuas bandeiras para se livrar dos temores que os angustiavam em permanência e também para salvar a pele. Seus pais, seus aliados ou seus amigos serão acusados, perseguidos, condenados à morte. As conspirações se formarão, a ambição vicejará, só haverá perfídias, execuções, desordens e revoltas generalizadas. O que estás esperando para apoderar-te de um reino cujos habitantes já te consideram como senhor? Se recompensares aqueles que passaram para teu campo para se livrarem dos justos temores que os agitavam em permanência e para salvarem a vida, se lhes deres emprego, seus pais, aliados, amigos serão outros súditos que conquistarás para teu príncipe. Se espalhares dinheiro à vontade, se tratares bem a todos, se impedires que teus soldados devastem os lugares por onde passarem, se os povos vencidos não sofrerem nenhum prejuízo, assegura-te que eles já foram conquistados e a tua boa reputação atrairá mais súditos para teu soberano e mais cidades para seu domínio do que as mais brilhantes vitórias.
ser vigilante e esclarecido. Mostra no exterior segurança, simplicidade e impassibilidade. Fica sempre de sobreaviso, embora aparente serenidade. Desconfia de tudo, apesar de pareceres confiante. Ser extremamente secreto, embora pareças fazer tudo a descoberto. Mantém espiões por toda a parte. Em vez de palavras, emprega sinais. Vê pela boca, fala pelos olhos. Isso não é fácil, é muito difícil. Algumas vezes a gente se engana quando acredita em enganar os outros. Só um homem de uma prudência consumada, um homem extremamente esclarecido, um sábio de primeira linha, pode usar adequadamente e com sucesso o artifício das divisões. Se não fores tal homem, deves renunciar. O uso que farás das divisões se voltará contra ti. Após teres engendrado algum projeto, se ficares sabendo que teu segredo vazou, condena à morte sem remissão tanto os que divulgaram quanto os que tiveram acesso a ele. Esses últimos são inocentes, mas poderiam tornar-se culpados. A morte dos envolvidos salvará a vida de milhares de homens e assegurará a fidelidade de maior número ainda. Pune severamente, recompensa com prodigalidade, multiplica os espiões e espalha-os em toda a parte, no próprio palácio do inimigo, nos aposentos de seus ministros, sob as tendas de seus generais. Mantém uma lista dos principais oficiais que estão a seu serviço. Conhece seus nomes, sobrenomes, o número de seus filhos, de seus parentes, de seus amigos, de seus servos. Que nada se passe na casa deles sem que estejas informado. Manterás espiões por toda a parte. Deves supor que o inimigo fará o mesmo. Se chegas a descobri-las, evita condená-las à morte. Seus dias devem ser-te infinitamente preciosos. Os espiões dos inimigos te servirão eficazmente se controlares tuas próprias atitudes, tuas palavras e todas as tuas ações. Assim, eles só darão falsas pistas aos seus mandatários. Enfim, um bom general deve tirar partido de tudo, nada deve surpreendê-lo, aconteça o que acontecer. Mas, acima de tudo, deve colocar em prática os 5 tipos de divisão. Nada é impossível a quem lança a mão do artifício da divisão. Defender os estados de seu soberano, ampliá-las, realizar diariamente novas conquistas, exterminar os inimigos, fundar até mesmo novas dinastias, tudo isso pode ser o efeito de dissensões semeadas adequadamente. Este foi o caminho que permitiu o advento das dinastias Yin e Shou, onde trânsfugas contribuíram para sua elevação. Que livro faz a apologia desses grandes ministros? A história chamou-os alguma vez de traidores da pátria ou considerou-os como rebeldes a seus soberanos? Somente um príncipe esclarecido e um general digno podem aliciar os espíritos mais penetrantes e realizar feitos notáveis. Um exército sem agentes secretos é um homem cego e surdo. Você ouviu uma produção Scriptória. Scriptória é audiolivros poderosos.